Nesta sexta-feira, 14 de abril de 2023, eu publico uma coluna semanal na revista Cruzoé no Antagonista, comemorando com muita alegria o fim da ditadura militar de 64 no Brasil, até que enfim, mas lamentando a criação de um blocão pelo Arthur Lira, para o Centrão ter domínio cada vez mais total e absoluto sobre a legislação no Congresso, dando mais privilégios à casta que manda no Brasil e que mantém o povão à parte. Bom, venho aqui agradecer a quem tem sido fiel, a quem sabe que eu não sou imparcial. Eu tenho um lado. Meu lado é o cidadão brasileiro, é o contribuinte, é o pagador de impostos. O meu lado é você. O meu lado é o país real, não esse país de fantasia explorador, tá? Agora eu sou independente, não sou governo, não sou oposição, não sou esquerda e não sou direita. Eu agradeço a todo mundo que continua aqui me seguindo e devo apelar para que continue seguindo, passando esse vídeo nas redes sociais e indicando a sua visualização aos amigos mais chegados. Pois bem, eu falei na minha coluna na Cruzoé no Antagonista, o título desse artigo é A Ditadura Militar Acabou, Viva o Califado. E tem um olhinho, né, que eu sempre leio aqui para você. A exoneração do comandante militar do Planalto encerrou a submissão da democracia aos fardados, substituída pelo califado de gravata. O artigo começa, tudo indica que até que enfim a ditadura militar instituída no golpe de 64 terminou. O marco histórico da publicação da exoneração do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes no Diário Oficial de terça-feira, 11 de abril de 2023, tornou-a uma data na história, né? Aí eu comemoro, né, o fim do golpe, mas lamento no último parágrafo do artigo. Resta agora chorar a concentração do poder parlamentar, cada vez mais sólido e cínico, sob o comando desarmado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, chefe do Centrão e agora patrono do bloco de 173 nada nobres pares dele, para manter ignomínias como orçamento secreto, enquanto o chefe do Executivo, acompanhado do presidente do Congresso Nacional, prestigiava a posse da companheira Dilma no banco do BRICS, as ordens do dia do passado passaram a circular sob a égide de 173 deputados do PP de Lira e mais PSDB, Cidadania, Solidariedade, Patriota, Avante e 2 partidos governistas. O PSB do vice-presidente da República, né, Geraldo Alckmin, e o PDT, fundado pelo Brizola e chefiado pelo Carlos Lupe, todos apoiando o Lula. Pois é, a ditadura militar acabou, mas o califado dos Marajás, matando pobretões de fome, está vivo e fortíssimo. Nem esperou Lula voltar. Aliás, em entrevista à Globo News, o Lira começou cobrando dos entrevistadores que só falem a verdade, como se ele não mentisse. Pois é, né? E em Pequim, o Lula anunciou a sua reivindicação da substituição do dólar como moeda comercial internacional no lugar do padrão ouro, que é uma coisa muito antiga e que não se resolve assim, por decreto do PT, né? Ninguém correu o risco de morrer de rir na entrevista, afinal, a moeda comercial tem de ser conversível, e não é conversível ao automóvel não, né? Ela tem que ser convertida em qualquer país do mundo e não se deve misturar com automóvel conversível. Qual pode ser a expectativa de uma moeda do BRICS sob o comando da Dilma, hein? Seu impeachment, decretado por Ricardo Lewandowski, fiel lulista, né, foi esquecido. Aliás, esta não é a primeira ideia de jerico do Lula a respeito. Lembra-se da moeda comum do Mercosul? KKKKK? Não, é melhor rir, mas é caso para chorar, né? Aliás, sobre especificamente os 100 dias, que foi o tema do meu
anterior, né, da minha anterior coluna no Antagonista e na Cruzoé, o meu amigo Joaci Góes escreveu um artigo chamado Vingança, Blá 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 e Atraso, no jornal Tribuna da Bahia. Segundo o Góes, os erros grosseiros cometidos por certas lideranças políticas brasileiras levam-nos a repetir que o homem é o único animal que tropeça mais de uma vez na mesma pedra. O caso, aí o Brasil voltou, né? Voltou a tropeçar na mesma pedra. Tá certo? O caso que nos vem à memória é o da mesma e grosseira repetição do erro de abrir a boca para falar, ou fazer o que lhe der na telha, sem o mínimo cuidado com elegância, inteligência, discrição ou liturgia do elevado posto. Por esse pecado capital, o dirigente exerce papel altamente deseducativo, eventualmente instigando a aderência dos seus seguidores, ainda que a preço de consolidar ou mesmo aumentar as restrições e o ódio dos seus adversários. Pelo que se apurou nas festividades oficiais dos 100 primeiros, não temos nada de positivo a esperar dos próximos 1.360 dias. Nunca desejamos tanto estarmos equivocados, conclui o Joaci Góes, nesta antevisão que decorre inelutavelmente do conjunto de ópera que se apresenta diante dos aterrados olhos da nação. Que Deus se apiade do infeliz e sofrido povo brasileiro. Bom, vamos ao noticiário do dia. Temos uma alegria, algo a comemorar. As goianas Jane Paulini e Cate, na Bahia, presas injustamente na Alemanha, acusadas de tráfico internacional de dólares, chegaram hoje ao Brasil. O Brasil deve uma pesquisa, uma investigação, um inquérito policial, começando por Guiana, para evitar que essas malas tenham, malas nos aeroportos, em todos os voos internacionais, tenham as etiquetas trocadas por quadrilhas, usando funcionários que ninguém sabe o nome, de companhias aéreas ou do... Por que ninguém sabe o nome? E dos aeroportos. Por quê? Por que são mantidos anônimos, hein? Ora essa. Aliás, o meu amigo Carlos Silvio, radialista lá de Paiaiá, no interior da Bahia, fez um comentário muito interessante aqui para mim, no WhatsApp, em que ele pede exatamente isso, que haja um inquérito para valer policial brasileiro, e também na Alemanha, né? Na Alemanha. Mas que injustiça da Alemanha manter essas moças presas sem elas sequer terem direito de defesa e ficarem lá 37 dias à espera de que o Itamaraty resolvesse o problema delas, quando o fato era óbvio e notório que elas não eram traficantes. Olha, vamos mudar de assunto. Em parecer protocolado na noite de quarta-feira, 12, o vice-procurador eleitoral Paulo Gustavo Gonet Branco defendeu a ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, depois dele se ter utilizado a estrutura do Palácio do Planalto para disseminar notícias falsas sobre o processo eleitoral durante uma reunião com embaixadores realizada em julho de 2022. A manifestação do MP eleitoral faz parte da última etapa do processo impetrado pelo PDT, em que o partido, faz parte do governo Lula, acusa Jair Bolsonaro e o ex-ministro de Defesa Braga Neto de terem cometido abuso de poder político durante as eleições de 2022. Aliás, hoje os jornais estão noticiando que os militares que passaram para a reserva, os generais, tiveram o dobro do que se previa na lei, graças ao Bolsonaro. Passaram de 150 mil para 300 mil antes de se aposentar. Outro erro fatal do governo Lula é essa questão da superposição de um projeto do marco do saneamento por um decreto. O meu amigo J.S. Decol escreveu no Fórum dos Leitores do Estadão: o Brasil entrou no século XXI com nada menos que 135 milhões de pessoas sem acesso a serviço de água e esgoto e 20 milhões sem água potável. Que país é este? Vergonha. E aí eu pergunto, o Brasil voltou, hein? Voltou? Voltou sem esgoto, é isso? Hein? Felício Ramute, vice-governador de São Paulo, bolsonarista, disse que é exagero dizer que o centro de São Paulo está abandonado. Será que ele não ouviu falar no ataque à Praça da República ontem à tarde? Passa uma noite lá, cara. Cada uma que a gente vem. Olha, o Flamengo fez um bom vexame, né? O maior de todos agora recentes. Perdeu do Maringá lá no estádio dele por 2-0
e derrubou o Vitor Pereira, o técnico português. Desculpe eu dizer uma coisa aqui, já podia até merecer um processo. Agora, eu quero lembrar o seguinte: quantas derrotas vai ter que haver para ser demitido o Marcos Braz, responsável por tudo isso? Responsável, por exemplo, de pagar 20 milhões de reais para conseguir se livrar desse técnico que substituiu o belo trabalho do Dorival Júnior, que foi campeão em tudo que disputou, enquanto que ele mal conseguiu ser vice pelo Corinthians contra o próprio Flamengo. E outra coisa que é mais lamentável ainda é esse senhor Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, está em campanha para mudar o estatuto do clube para se reeleger de novo. Mas que coisa ridícula, né? Esse cara não se manca. Ele é o marido da Ângela, aquela senhora que diz que os nordestinos ficam todos em casa dormindo enquanto o Brasil trabalha para sustentá-los. Dona Ângela foi condenada pela justiça essa semana. Espero que cumpra a pena. Bom, um grupo de pesquisadores descobriu um capítulo oculto na Bíblia cristã, escrito aproximadamente há 1.500 anos. O estudo foi publicado no jornal Estudos do Novo Testamento, New Testament Studies, em inglês. O trecho recém-descoberto estava escondido sob 2 camadas de pergaminho reescrito. É o que se chamava de palimpsesto, que o meu amigo Jorge Luiz Borges, não é meu amigo não, eu fui entrevistado, uma vez me disse na entrevista, né, o fim do palimpsesto e a vitória da imprensa, ele condenava. Né? O texto havia sido raspado, uma prática comum na época, já que o pergaminho era escasso e então os manuscritos eram frequentemente apagados e reutilizados. Somente por meio de fotografias utilizando luz ultravioleta, os pesquisadores conseguiram acessá-lo. De acordo com esses pesquisadores, a passagem é uma interpretação do capítulo 12 de Mateus da Bíblia. Originalmente, era parte das traduções siríacas antigas das escrituras feitas há 1.500 anos. Está ainda aqui no meu canal o 2 Dedos de Prosa, em que a professora Maria Isabel de Castro Pinto me ajuda numa entrevista com a pesquisadora gastronômica Maria Letícia Monteiro Cavalcante. Uma entrevista brilhante sobre o magnífico livro dela, A Mesa de Deus. Aí, como eu sempre faço também, eu quero lembrar a você que a entrevista que está no ar, Neumann Entrevista, é com Jacó Pinheiro Gold, que diz o seguinte: no Brasil hoje, quanto mais o sujeito for boçal, mais ele será ouvido, respeitado e acatado. Infelizmente, isso é verdade. Bom, meus amigos, direto ao assunto. Até!